Aleluia. Irmãos e irmãs, aceitem a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Todos os dias nós iniciamos a live sempre com uma reflexão, com uma leitura, um devocional. Amém. A partir de hoje nós vamos fazer a leitura de um livro, que é este livro aqui, escrito pelo pastor João Ribe Palharim, Jesus, a Vida Completa. Na verdade, não é um livro escrito por ele, é organizado por ele. Ele pegou os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. São 4 livros do Novo Testamento, os 4 evangelhos, que a gente, com um olhar menos apurado, entende como 4 livros. Mas, na verdade, são 4 relatos a respeito da passagem de Jesus Cristo aqui na Terra. E aí uns dizem uma parte, outros dizem outra parte, alguns repetem o texto bíblico, repetem dando uma informação, outro dando outra informação. O fato é que esses 4 livros juntos dão o relato detalhado da vida completa de Jesus. Amém? Da preparação, do nascimento de João Batista, 6 meses depois do nascimento de Cristo, até a morte de Cristo e ressurreição. Amém? E aí eu gostaria muito de ler esse livro, porque ao ler ele a gente consegue compreender alguns detalhes que, lendo os evangelhos separados, a gente não consegue entender, né? Por exemplo, quando lemos o Evangelho de João, capítulo 2, Jesus transforma a água em vinho, que é o primeiro milagre, foi nas bodas, né? Já começa assim: Jesus e os discípulos estavam nas bodas, acabou o vinho, chega a irmã Maria e fala: acabou o vinho. Ele fala: o que eu tenho contigo? Daí ela fala: tudo o que ele mandar vocês façam. Ele vai, transforma água em vinho, e foi o primeiro milagre, mas já estava com os discípulos lá. Pô, João começa no capítulo 2 já com os discípulos na festa. E da onde surgiram esses discípulos? Como foi? Né? Então, quando você compara trechos do texto de Mateus, de Marcos e de Lucas, você consegue entender por que os discípulos em João capítulo 2, sem nem muita história ali, já estavam lá com Jesus, tá bom? Então eu vou estar lendo para os irmãos na ordem. Aqui o livro de Jesus, a Vida Completa, João Ribe pegou o texto da Bíblia, é o texto da Bíblia, só que ele colocou na ordem que foi acontecendo, né? Foi um esforço muito grande para ele poder conseguir juntar passo a passo do que foi acontecendo, né? E chegar nessa obra-prima maravilhosa aqui, que é o texto bíblico sem acrescentar nem tirar, tá? É o texto bíblico na ordem. Então, os irmãos que assistirem depois esse recorte, embaixo vai estar um link com a playlist que eu vou colocar. Vou ir colocando os trechos do livro, né? Todinhos, um abaixo do outro, e os irmãos podem acompanhar essa leitura aqui abençoada, tá? Então, vamos à primeira parte deste livro aqui, Jesus, a Vida Completa, que começa no ano 7 antes de Cristo. 7 anos antes desse calendário cristão, tá bom? Aqui ele explica como é que ele chegou nesse detalhe do calendário, né? Por conta do Herodes, que perseguiu as crianças, e aí ele... Quer ver? Eu vou até pegar aqui, irmãos, ó. Sobre as datas aqui apresentadas. A história registra que Herodes, o Grande, caiu doente aos anos 70 e morreu logo após o eclipse lunar de 12 e 13 de março do ano 4 a.C., ocasião em que os judeus da Palestina fizeram uma grande festa para comemorar a sua morte.
como um dos seus últimos atos em vida foi mandar matar todos os meninos de 2 anos para baixo, segundo o tempo que com precisão inquiria dos magos, isso está em Mateus 2,16, na tentativa de destruir aquele que era nascido rei dos judeus, ficamos sabendo que Jesus, na verdade, não nasceu no ano 0 da era cristã. Então, com base no eclipse lunar, 12 e 13 de março do ano 4 de Cristo, e com o registro histórico, documentado de que os meninos abaixo de 12 anos foram todos mortos, não foi só a Bíblia que relatou esse incidente. Outros historiadores, arqueólogos também relatam essa matança, essa mortandade que teve de 2 anos abaixo. Então, eles chegam à conclusão, dá para chegar à conclusão, que Jesus nasceu 6 anos antes do marco 0 do calendário, da instituição do calendário cristão. O historiador evangelista Lucas informou que Jesus, ao começar seu ministério, tinha cerca de 30 anos. Isso está em Lucas 3,23. E mais pelos relatos originais de outros 3 evangelistas, também sabemos que Jesus, depois disso, participou de 3 Páscoas, uma festa anual, e que na última Páscoa morreu crucificado aos 33 anos. Portanto, se pegarmos o ano 33 da era atual e regredirmos os 6 anos anteriores, veremos que, na verdade, Jesus morreu na Páscoa do ano 27 depois de Cristo. Amém? Ele não morreu na Páscoa de 33 desse calendário, ele morreu na Páscoa de 27. Como esta festa judaica sempre acontece no dia 14 do mês de Abib, com a Semana dos Pães Asmos, iniciado no 15º dia, está em Levítico 23, do versículo 5 ao 6, e com a ajuda de um software, um calendário permanente, as datas a seguir puderam ser calculadas com relativa facilidade. Se não forem exatas, ao menos são bem aproximadas. Ao apresentar essas datas, que a gente vai ler nesse livro aqui, não pretendemos oficializar dias e anos, mas sim proporcionar uma ideia mais realista de cada momento vivido por Jesus, a pessoa mais intrigante e influente que já viveu neste mundo. Quem escreveu esse texto aqui que eu falei aqui foi João Ribe Palharim. Quem quiser acessar esse software de calendário, ele também colocou o site aqui, está no site www.pazevida.org.br ou no site www.vidafm.fm, tá bom? Então, como eu já falei bastante aqui da introdução, a partir de amanhã nós vamos ler o início da vida de Jesus, a vida completa, da forma que ela vai acontecendo, Como eu dei o exemplo, em João 2, primeiro milagre de Jesus, estava Jesus e os discípulos. Você leu João 1, não fala nada de como ele conseguiu os discípulos. Mas se você juntar Mateus, Marcos, Lucas, aí você compreende porque lá em João 2 ele já estava com os discípulos. Amém? Vamos conhecer mais da palavra, aprender mais e crescer no conhecimento de Cristo.